Começar esse vídeo aqui com um spoiler, tá? Porque eu acabei de montar essa mesa de sinuca aqui e o vídeo completo ficou aí com acho que 1h20 ou talvez mais de tamanho. Pessoal, eu tô lidando há umas 2 semanas nessa mesa de sinuca aqui, tá? Montei ela pra mim mesmo, pra ter dentro de casa. Ela não tá no local definitivo ainda, né? Pessoal, eu dividi o vídeo dessa mesa em 2 etapas. Na primeira eu faço toda essa estrutura dela, tá? Essa parte preta, porque ela é de ferro, tá vendo? Os pés são em X. Embaixo eu tenho vários reforços ali para a cama da mesa, né, não trabalhar com o tempo, né? E a parte de cima, que é a segunda etapa, que é a que aparece nesse vídeo, é onde eu faço toda essa parte superior, tá? O tampo eu fiz usando MDF Ultra 18 mm. As tabelas também tem 2 chapas de MDF de altura. Fiz todo esse trabalho e tô dando esse spoiler para vocês terem uma noção, né, olhando aí, se vale a pena ou não assistir esse vídeo, tá? Eu apresentei todos os detalhes de como foi feito, né? E, pessoal, nem tudo é perfeito, né? A gente falha às vezes. E aqui não foi diferente, né? Apesar dela ter ficado bonita, funcional, testei, já brinquei bastante com a mesa. Ela responde super bem, né? Que aconteceu? Eu falhei um pouco, pequei, né? Nessa parte aqui, que é onde eu envelopei as tabelas, tá? Algum detalhe outro, né? Ficou isso aqui, ó. Ficou uma sobrinha de tecido, tá vendo? Eu estiquei bem, porém quando eu pus a caçapa, ele deu uma sobrinha, né? Mas detalhe, me incomoda um pouco, mas nada que atrapalhe o funcionamento, né? E a mesa não deixou de ter uma estética legal. E aí talvez vocês estão comentando, tá, mas me parece que a mesa não tem caçapa, né? E ela realmente, eu não quis botar a redinha, eu até comprei as redinhas, mas eu acho que não vai combinar com esse estilo, né? Então a minha intenção agora, como já estava muito longo esse vídeo, né? Eu vou deixar um outro só para tratar dessas caçapas. Que minha intenção é fazer um sistema invisível, né? Que eu chegue, acople ele aqui e com ímãs ou alguma coisa do tipo e saque ele fora mais tarde. Eu vou ver qual é que vai ser a melhor forma, né? Mas por enquanto é isso. Se vocês acharam que esse é um projeto interessante, convido vocês a assistir o vídeo todo ou pelo menos parte dele, né? Porque se vocês não curtir a questão da construção da mesa em si, tem várias outras coisas que dá para se aproveitar para quem é hobbyista, dicas de como que eu fiz, como resolvi várias questões, né, que acontecem no decorrer do vídeo aí. Beleza, pessoal? Conto com o like de vocês aí e que permaneçam no vídeo. Pessoal, tô prestes a iniciar o primeiro corte aí. Botei a régua, marquei e vou ensinar um truque para vocês quando precisa cortar uma chapa desse tamanho sem esquadrejadeira. Nesse caso eu vou cortar usando a serra manual, né? Vai ficar um corte de precisão. E como eu tô sozinho e não tenho nada para escorar isso aqui, nem ninguém para me ajudar nesse momento, eu vou iniciar o corte de lá para cá. Depois que eu tiver aberto o corte ali, ter começado ele, eu vou lá e coloco essa chapa aqui, esse retalho de MDF por baixo, né? E prendo ele com o sargento de um dos lados. Então ele vai acabar me auxiliando, fazendo um apoio para que quando eu chegar aqui no final do corte, né, a chapa cortada ali não caia, né, não seja ruim de manipular ela sozinho e a máquina ao mesmo tempo. Então tá aí, vou iniciar o corte daqui para lá.
Então tá aí que eu falei. Olha aí. Serviu de apoio, né? A chapa é grande, pesada. Esse pedaço no MDF 18 deve ter uns... Olha, deve ter uns 15 kg pelo menos, né? E deu pra segurar com a mão só. Pessoal, cortei o tampo, deixa eu mostrar para vocês. Às vezes fazer o corte com uma serra manual e uma régua bem alinhada, né? Pode ser muito mais preciso do que fazer o corte numa esquadrejadeira para uma peça grande. Olha só isso aqui, ó. 263,5, né? Olha aqui no outro sentido. Deixa eu só achar aqui, né? Pegou bem na quina, ó. Olha. 263,5, ó. Pensa a perfeição que fica. Só tendo paciência, né? Não precisa ter muita ferramenta. Dá para quebrar galho com muita coisa. O segredo é ter paciência, persistência, né? E pessoal, esse disco aqui, não sei se quem me acompanha deve lembrar. Esse disco aqui, ele corta ferro, tá? Eu uso ele, já deve ter, eu não sei, tem que ver a data do outro vídeo, quando eu testei ele. Mas eu tô usando ele até hoje. Já fiz muito corte e o bicho continua afiado e corta bem, tá? Corta ferro, corta madeira, corta tudo. Pessoal, tá aí o tampo. Larguei para fazer uma análise, né? Ele tá todo jogado para um canto, então normal que dê uma frestinha aqui. Porém, os cálculos para a largura da tabela eu já tinha feito aí antes, tá? Com outro material que tava aqui. E aí, olha só que interessante. Eu tenho um pedaço dos dois que sobraram, né? Esse em questão é o que tem 2,29 nesse sentido aqui, né? Que ele foi tirado uma lateral dessa chapa e ele tem 50 centímetros aqui, 51, né? E com isso, como eu calculei aqui que minha tabela total ela vai ter 7, porém eu tenho que descontar 2 da borracha, né? E eu preciso ter duas chapas de altura. Eu vou precisar só para fazer as 4 laterais aqui, né? Nesse sentido, eu vou precisar de 8 peças, né? Que seriam de 5 centímetros por um pouco mais de 1 metro, né? Que é onde vai fechar dessa caçapa do canto até a caçapa do meio, né? Então aqui eu calculei ali para sobrar, eu risquei com 1,06 m, né? E a outra parte que sobra dessa peça tem 1,23 m, tá? Folgado, porque eu preciso mais ou menos de 1,20 m, ou seja, que dá aqui para fazer a caçapa, a tabela desse lado aqui, né? Aí vai dar e vai sobrar também. Então não vou ter muito desperdício, porque quando eu cortar essa parte aqui, né? Como eu tenho 50 centímetros, eu vou tirar 8 peças de 5, talvez eu tire algumas de 6 para fazer a parte de baixo. Eu praticamente vou usar quase que todo esse pedaço aqui. E dessa outra aqui, que é um pouco maior, eu vou tirar mais ou menos a metade só dela, né? Então vai me sobrar um retalho aí para algum outro projeto. Inclusive já tem algo em mente. Então a primeira coisa agora eu vou fazer esse corte aqui. E aí depois eu continuo na serra. Eu vou fazer dessa vez na serra de bancada. Pessoal, agora eu vou usar essa serra de bancada que eu tenho aqui. Mas eu poderia continuar com a serra manual. Porém aqui é um pouco mais prático para fazer esses cortes paralelos, que são vários, né?
Então ajustei aqui com 6 centímetros, né? Vou cortar primeiro esses maior, porque eles não têm tanta precisão no tamanho e caso eu erre, eu posso lapidar eles e transformar nas peças de 5 centímetros. Assim eu evito perder à toa, né? Então tá aí, tá cortado todas as partes para montar as tabelas, tá? Teve uma e outra, por exemplo essa aqui ó, que deu uma diferença, né? Porque na hora que eu tava cortando acabou que eu bati no pilar aqui, não consegui andar, enfim, deu um atrapalho, né? Mas isso aqui eu até poderia cortar de novo, né? Não teria problema nenhum, porém isso daqui não vai dificultar em nada, tá? Não vai atrapalhar o jogo em nada, até porque quando for montar uma em cima da outra, eu aproveito para deixar alinhado, porque isso daqui, como são tiras finas, se eu apoiar ela e botar peso, ó, qualquer pouquinho de peso que eu faço já corrige, entendeu? Então quando eu for colar uma na outra, botar os parafusos, eu já aproveito para fazer esse alinhamento e aí vai ficar perfeito. Então agora o próximo passo vai ser cortar os 45 graus, né? Já tenho as medidas calculadas lá que precisa para fazer a esquina e o meio, né? Então vamos partir para o ataque, fazer os 45. Pessoal, comecei a refilar as peças aqui, né? Vou encaixar uma na outra. Vai ficar assim, vai um pedaço embaixo, vai um em cima menor, né? Esse é o de 6, esse é o de 5. E aqui vai a borracha, ela fica calçada nessa parte porque ela faz um L para cá de 21 milímetros, ou seja, vai ficar 7,2 centímetros. E aí, pessoal, aqui eu coloquei a caçapa mais uma vez para explicar para vocês como é que vai ficar. A abertura aqui fica com 10 centímetros, tá? Entre uma peça e outra. Porém, essa não é a abertura final, né? Essa vai ser a abertura na parte de baixo. Na parte de cima, ela vai ficar com 8, né? E 8 é o mínimo que eu consigo deixar se eu utilizar essa caçapa aqui, esse acabamento para caçapa, porque é a distância que ele tem aqui, ó, entre uma ponta e outra, tá vendo? Então, nesse caso, ele vai encaixar em cima aqui, para dar o acabamento, né? Deixar num estilo clássico esse núcleo. E a borracha vai chegar por aqui. É muito provável, mas eu ainda não tenho certeza, que ou eu vou dar uma arredondada nessa parte aqui, né? Tirar essa quina. Ou talvez, na verdade, eu vou tentar trabalhar só na borracha. Se não der para deixar levemente arredondado esse canto, só na borracha, aí eu vou dar uma gastadinha aqui. De repente até com uma grosa, né? E aí vai ficar assim. Próximo passo agora, então, é eu pegar essas peças. Essa aqui, na verdade, ela vai ficar com um recuo para dentro aqui. Tipo de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 talvez, né? E a outra vai encostar completamente. Porque a minha ideia é usar as costas dessa peça aqui para pôr os grampos, né? Para eles não atrapalhar na hora de prender o tecido. Então, o meu próximo passo agora vai ser catar a cola, né? Vou colar essas peças aqui, no caso, né? Uma na outra. Colo elas, boto parafuso para garantir que não dê problema, né? E depois eu também parafuso de baixo para cima. Aí vai ficar top. Para colar, eu já vou deixar os parafusos pré-colocados aqui.
beleza, né? Aí. E para facilitar a colagem, eu boto uma peça sobre a outra aqui e dou uma mexidinha assim, para espalhar bem a cola. Vou cuidar para deixar aqui esse recuo mais ou menos de 1 milímetro. Vou fazer a olho mesmo, que na verdade não tem tanto problema. Se não ficar com uma precisão muito boa isso aqui, entre uma peça e outra, porque na verdade a de baixo vai servir só para esticar o pano, né? E fechar a altura. Então, independente do que eu fizer aqui no final vai bater, a menos que eu saia muito fora. Parafuso atracou na de baixo, vamos só ter certeza que está bem alinhado. Isso dá para nós apertar um pouco mais no lado de cá. Show de bola. Que errei, pessoal. Acabou que ficou um recuo de uns 3 milímetros, enquanto aqui eu só tenho um. O que eu vou fazer nesse caso? Eu volto o parafuso aqui. Deixa eu calçar com outro primeiro. Ele não vai pegar mais. E antes que aquele atrate, eu faço a correção. Melhorou. Show de bola. Porcaria de bicho que tá quebrado a ponta. Pessoal, esse bicho aqui sem condição de continuar, né? E eu acho que estou gravando com a linha suja. Mas enfim, vou botar os parafusos aqui, né? Esperar a cola secar, para esse aqui ter muita rigidez. E aí vou fazendo todas as outras tabelas. A câmera está só com 9% de bateria, então eu vou botar ela carregar. Enquanto isso eu faço as outras tabelas aí. Pessoal, montei aí as 6 tabelas. Todas elas são feitas com duas ripas, no caso, né, do MDF. E todas têm esse rebaixo aqui na parte de trás. Tá vendo, ó? Em torno de 2 milímetros. Que é para poder botar os grampos aqui e não atrapalhar na fixação, enfim, deixar ela bem escoradinha aqui, tá? Fiz então todos eles aqui. Uma dica interessante é esses excessos de cola que sobram, raspar eles para não atrapalhar na borracha depois, né? Esse que tá quase, essa cola aqui tá quase muito verde, tem que esperar ela deixar ficar um pouquinho mais seca, e daí ela sai e não fica dando meleca, né? Mas também não pode deixar secar demais, senão fica difícil de tirar. E também cuidar para não largar em cima da cama aí da mesa, porque senão dificulta. Próximo passo agora então é eu alinhar mais uma vez aqui todas as tabelas, né? Pegar as medidas bem certinho que vai dar nos cantos e aí então cortar os meios, né? Vocês estão vendo que eu fiz aqui para sobrar, né?
Inclusive ela não é bem alinhada uma com a outra, lá também não. Por causa desse recuo que é feito, né, nas quinas aqui, né? Esse rebaixo, que é para encaixar a borracha. E a borracha ela tem um formato de L, que ela avança para frente. Então, agora eu calculo mais ou menos, vou analisar aqui onde é que tem que ficar as tabelas e cortar, né, os excessos para fazer a caçapa. A das extremidades, né, essa daqui e a de lá já estão certinha, feitinha, né, só que elas estão soltas aqui em cima ainda. Mas aí é só centralizar elas, a distância que tem que dar aqui é 8 centímetros na parte de baixo, 9 nessa parte aqui, aliás, daqui até aqui, e com a borracha ele vai cair para 7, se eu não me engano é esse que fica, né? E aí o espaço livre de boca são 8 centímetros, beleza? Aqui todos esses rebaixos eles têm aproximadamente 1 centímetro, mas pode ter um pouquinho mais, pode ter um pouquinho menos, que não vai influenciar, né? O que interessa depois é ajustar bem as medidas aqui, né? Deixar o mesmo espaço que tem aqui, deixar nesse sentido também. Então vou fazer isso, aí eu já marco para fazer as caçapas. Pessoal, fiz aí todas as tabelas, tá? Posicionei elas para fazer uma análise. Eu risquei aqui a posição elas ficam. Tenho 8 centímetros de distância dessa parte até essa parte, dessa até essa, em todos os casos, né? Menos na do meio que eu ainda vou ter que cortar. Então fiz, já risquei, porque agora eu preciso centralizar onde eu vou fazer o furo para a bola cair, né? Então eu peguei nessa parte aqui para fazer isso. Aqui onde eu já tinha os riscos originais aqui, né? Que faz o contorno das tabelas aqui, né? E eu avancei 1 centímetro cada um aqui para mim ter uma noção, porque a borracha ela vai avançar esse 1 centímetro também, né? Então o que que acontece, pessoal? Eu tenho que ter espaço aqui o suficiente para que a bolinha consiga parar dentro da boca aqui, né? Mas não caia, né? Que ela fica escondida, mas não caia. Então ele dá mais ou menos nessa distância aqui, né? E eu tenho que criar um padrão para copiar para as outras caçapas, pelo menos para as 4 do canto, né? Eu tô fazendo isso daqui meio de cabeça, não sei se é a melhor posição, ou se talvez eu possa levar 1 centímetro para lá, ou voltar um pouco, enfim, né? Isso aqui que é a caçapa, ó, na bordinha dela já começa a cair. Porém, né, a bola ela só vai cair quando chegar no centro dela, né? Então posso deixar mais ou menos bem encostado aqui, que ainda vai dar uma distância boa. E aí nesse caso, eu tiro a referência, né, que tá dando, se eu acompanhar aqui, ó, no corte, né, começando na parede, porque eu não posso me basear nessa chapa de MDF. Vocês lembram que eu cortei essa chapa aqui, que ela ficou com o esquadro perfeito? Pois é. Só que quando eu fui encaixar aqui, eu tinha deixado a largura muito precisa a ponto de que ela não encaixava. Eu fiquei com medo de forçar e arriscar a tinta, né, que ela não tá bem curada. Então peguei, tirei ela fora e tirei um filete de fora a fora aí, meio a olho, né? Mas para, enfim, evitar problemas, mas não vai interferir em nada. Então, por isso que a referência aqui entre a tabela, né, e o furo, eu tenho que fazer baseado no marco da mesa, que é no ferro, né? Porque esse vai ser exato em todos os cantos. Não posso me basear na chapa, porque umas partes vai ter sobra, em outras vai ter falta, enfim, né? Sobra não vai ter. Então, pessoal, aqui, ó, no meu caso, pelo que eu vejo, mais ou menos alinhado, se eu deixar assim, como eu falei, eu tô fazendo isso aqui a olho mesmo, né? Que eu consigo esconder a bolinha. Eu posso jogar ela até um pouquinho mais para cima, porque o que precisa da bolinha para cair é o centro dela, né? E não a borda. E vou pegar uma medida aqui. Se ficar bom, foi na sorte. Se ficar ruim, foi no azar, né? E aqui eu posso mais ou menos concluir que está mais ou menos 3,5 cm, né? Em 45 graus da borda. Então eu posso fazer um risco aqui, né? 13,5. Pego 13,5 aqui, contando dessa borda também. Nesse caso eu vou ter que encostar do lado de cá, né? E vou pegar aqui os 13,5. Beleza. Agora eu risco entre eles aqui e encontro o meio, né? Deixa eu ver o que eu posso usar para riscar agora, não tem nenhuma ferramenta aqui.
Vamos usar a caçapa mesmo invertida. Beleza, fiz meio no improviso, vamos ver. A distância aqui, se eu não me engano, são 8 centímetros. Espera aí. Ou são 9 nessa parte, ou são 12. Aqui são 9 centímetros, né? Então aqui onde eu encontrar o 4,5 vai ser o centro, né? 4,5 tá bem aqui, né? Então nesse caso posso furar aqui, né? Acho que vai ficar bom, mas só depois de finalizado para nós saber se ficou bom ou não. Vou seguir o padrão nos outros 4 cantos aí, marcar a furação, e aí depois eu vou ver como é que faço as do meio, tá? Vamos lá. Pessoal, eu fui fazer a marcação aqui para cortar, né, a caçapa do meio. E aí deu a casa que eu pensei, vou dar uma conferida nos acabamentos aqui, né? Esse aqui é o do canto e esse é o do meio. E olha só, o do meio tem somente 7 centímetros aqui nessa parte. E eu pensei, ué, mas que estranho. Peguei a do canto, conferi 8, né? E aí eu fui entender. E a minha sorte, né, não tá errado, porque eu calculei isso aqui tudo para fazer com 8, para fechar com essa dali. E fui conferir a do meio, ela realmente é um pouquinho menor, mas faz parte do conjunto. Eu até mandei mensagem lá pro vendedor e ele confirmou que é assim mesmo, tá? E o que eu tenho aqui, pessoal? A caçapa mesmo, ela também tem 7, ó, tá vendo? Então, cheguei à conclusão que eu vou fazer um corte reto aqui, né? Porque eu não preciso de borracha nessa parte, porque a caçapa no meio, ela não fica para dentro, né? Como fica a do canto, né? Não fica espaço na frente dela. Vamos dizer assim, caminho de caçapa, né? Então nesse caso, o acabamento inteiro aqui ele tem 9,5, acredito que era para ser 10, mas não é exato, ó. Ele tem 9,7, os dois, né? Então eu vou fazer, mais ou menos eu vou cortar para deixar com 8, né? Acredito que vai ficar uma medida boa, vai ficar bem escondido, vai sobrar meio centímetro para cada lado, né? Do acabamento aqui da caçapa, tá? Então eu vou marcar agora aqui onde vai bater essa medida e vou cortar, né? Fazer em ambos os lados e vamos ver como é que fica. Como é que eu vou fazer nesse caso aqui para calcular, né? Bem simples. Eu tenho a medida total, que são 2,30. Deixa eu calcular aqui com vocês. R$2,30, né? Divido por 2, que dá 1,15. Desses 1,15, vamos considerar que eu tenha essas peças aqui com 1,15 já cada, né? Eu tenho que descontar os 8 centímetros, que é essa distância, né? Então vou botar aqui menos 8. E como vai ter 8 de espaço entre ambos, né? Então eu posso descontar metade, né? Que é a metade dos 8 centímetros, que é a metade de cada lateral. Vamos botar aqui menos 4, né? Eu vou ficar com 1,03 m. Então agora é bem simples. Eu coloco a trena lá bem onde dá a quina desse acabamento. Dessa tabela, na verdade. Vamos ver aqui. Não é fácil de lidar com a mão, só é gravar. E 1,03 m eu tenho bem aqui. Tá? Então vou repetir isso daqui nas 4 tabelas, né? Essa, aquela e aquela. E vou cortar. E aí depois eu vou ver sobre o posicionamento desse arco aqui da caçapa, né? Desse aro, em relação à profundidade aqui contra o marco da mesa, né? Mas eu acredito que ele vai ficar quase que encostado nesse caso aqui. Vamos ver. Beleza? Fiz o corte então da caçapa aqui com 8 centímetros, né? Sobrou um pouquinho para cada lado ali da boquinha.
E aí eu tava na dúvida de quanto eu avanço ou não para dentro da mesa, né, com a caçapa. Considerando que minha borracha ela vai chegar mais ou menos junto com esse acabamento que eu botei aqui, dá uma sobrinha ali. Tem 25 milímetros aqui, né? E a borracha tem 22. Então dá para dizer que vai ficar mal a pena passado um pouco a bordinha da caçapa para a bola cair, caso ela venha rolando. Porém, né, tem que considerar que a bola ela tem 52 ou 54 milímetros nesse caso. Então ela só vai cair se tiver pelo menos a metade do tamanho dela, né? Ou quase a metade do tamanho dela de margem, né? Para ela poder cair. E eu, na dúvida, né? Pensei, putz, eu vou procurar um monte de vídeo que apareça mesmo esse sinuca e vou tentar descobrir o que seria um padrão. E para variar, assim como nas outras coisas, não existe um padrão. Talvez um jogo oficial tenha, não sei, né? Mas não encontrei essa informação. Aí eu pensei, bom, como é que eu faço, né? Para decidir. Vou decidir na sorte. Vou botar o acabamento da caçapa, né? Onde a furação dele fique boa, que não pegue os parafusos na parede do ferro aqui, né? Que fique bonito, né? E onde encostar a caçapa, que foi aqui nesse caso, vai ser essa medida. Então é mais ou menos aí que deu, tá? Nesse caso eu vou fazer uma marcação aqui, né? Que daí eu sei que aqui são 7 centímetros, que é o tamanho da caçapa, depois eu desconto 13,5 marco para furar no meio. E aí, nesse caso, eu risco por 1,15. Por que eu não marquei direto no meio? Porque a probabilidade de eu marcar errado é muito grande, né? Então eu marquei naquela extremidade, desconto agora 13,5, que é a metade dela, que vai dar mais ou menos por aqui, tá? Mesma coisa, depois eu copio lá para o outro lado. Na verdade, o que vai me interessar agora é a medida daqui para cá, que deu em torno de 4,5 cm, quase 5, entre 4 e 5. Vou botar 5 centímetros, deixa que ela fica um pouco avançada, já que a caçapa é um pouco pequena, perto de algumas que eu vi nos vídeos, ali também. Então é melhor que fique avançado para facilitar quando a tacada for muito de lateral, tá? E aí, agora então, eu pego pela medida da mesa. Deixa eu tirar essa tabela daqui. Onde der 1,15 e é mais ou menos aqui. Então, tô fazendo a olho, né? Mas vai ficar bom. Então eu tenho 5 centímetros do ferro até aqui, né? E 1,15 que é exatamente a metade do meio, é onde eu vou furar. Agora copiei as medidas pro outro lado e o próximo passo vai ser furar. Marquei os cantos todos aí, tá tudo certinho. E é isso aí. Buenas, pessoal. Finalmente deu sol aqui no Rio Grande do Sul e nós vamos continuar com a lida aqui com a mesa de sinuca. Fazer a furação, né, para botar o aro da caçapa. Esse aro, pelo que eu entendi, era para furar ele com a serra copo de 63 milímetros. Porém, que eu tenho aqui é de 64. Aí, ó. Mas nós vamos fazer com essa aqui mesmo. Acho que não vai ter problema nenhum.
pouco sofrido. Essa serra copa aqui é a marca Diabo. Aí já viu, né? Tá aí, primeiro furo feito. Acho que não vou gravar os outros, porque no final eu vou acabar furando de baixo para cima. O que que acontece, pessoal? Aqui, claro, né? Essa serra copa, ela não é de qualidade. Talvez ela esteja um pouco gasta. Mas aqui principalmente eu furo, né? Numa profundidade, ele enche de poeira dentro e atrapalha. Essa poeira não sai, só se tivesse um jato de ar forte. Então quando eu fizer os outros furos ali, eu não vou gravar. Mas quando chegar na metade, mais ou menos, do furo ali, um terço dele, né? Que é onde o pó já não sai mais e atrapalha. Porque ele vai empastando aqui, nos dentes da serra, né? Aí eu vou por baixo aqui, né? E eu refaço a furação por baixo, tá? É o que eu vou fazer nos outros. Mas é isso aí, vamos seguir a furação. Tá tudo marcadinho aí, né? Todas as partes para furar. E marcha. Buenas, pessoal, fiz 3 furos lá, aqui e aqui, né? E aí tive que pôr a bateria da parafusadeira para carregar e deixar ela dar uma esfriadinha também no motor aí. Essa serra copa aqui é muito vagabunda, ela não dá conta de cortar direito. Aqui eu já passei a tupia, tá? Porque eu tava fazendo um teste regulando ela. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, quem não conhece, isso aqui é uma tupia, tá? Peguei emprestado com um amigo meu. Poderia fazer na grosa, né? Eu tirei a chapa de dentro da mesa ali pra poder passar ela, porque ela tem que ter espaço nas laterais e ali não teria, né? Vou fazer aqui pra vocês entenderem melhor, ó. Ela tem essa peça aqui, ó. Ela tem um rolamentinho, né? Que ela permite que tu encoste, limitando o corte, né? E ela tem o que é chamado de fresa, né? Que é essa peça aqui que tem umas navalhas que faz o corte arredondado. Vou ligar ela aqui. Tô só com uma... Ela funciona assim, ó, pessoal. Olha só. Fica um corte bem acabado, né? Uma borda, né, bem acabadinha. E olha só, ficou perfeito por esse acabamento. Repara, ó, que ele fica no fundo ali. Ou seja, quando eu botar o tecido, ele vai ter leve caída. Quando a bolinha chegar nessa bordinha aqui, ela vai tender a cair para dentro. E aí não vai ficar parecendo os grampos, né, do tecido. Pessoal, tá aí feito toda a furação, tá? Já fiz o acabamento aqui eu fiz usando a tupia, né? Mas poderia ter feito com a grosa, se eu não tivesse essa tupia que peguei emprestada com um amigo. E agora, pessoal, o último passo que tem antes de botar a borracha nas tabelas é tratar essas quinas aqui, ó. Essa que fica contra a cama da mesa, né? Eu vou só passar assim, ó. Só vou fazer isso aqui. Ó. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui, pessoal, ó, onde eu não passei, ficou uma lâmina, tá? Fica bem seco o corte. E isso pode que com o tempo estrague o tecido, né? Porque vai ter a borracha aqui, esticando o tecido. A bolinha bate, a borracha retrai, depois ela estica e o tecido vai sofrendo um estresse. Então se tiver fio nessa parte, pode que estrague o tecido, né? Então tem que fazer isso daí aqui. E teria que fazer aqui também, tá? Nas costas aqui. Que é o que vai fechar contra o marco da mesa. Porém, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu tenho a intenção, ainda mais agora que essa tupia está aqui emprestada, de fazer um outro detalhe. Deixa eu explicar para vocês. No corte seco, como tá ali nesse momento, olha só, fica uma frestinha entre a mesa, né, o marco de ferro e o MDF, né? Então aqui vai acumular uma sujeirinha, alguma coisa assim, eu já teria que fazer algum tratamento, né? Aí eu tive uma outra ideia, né? Por que que eu não faço, então, isso aqui de uma vez, ó, eu passo a tupia em todas as costas da tabela, né? E escoro, então eu fico realmente com uma canaleta aqui, ó, a secretária aí.
Mas eu faço depois um preenchimento. Eu acredito que com fita isolante líquida vai ficar bom. E aí eu já posso dar um acabamentinho, fazer um detalhe, por exemplo, vermelho ou azul, tá? Se for vermelho, combina com a caçapa, o acabamento dela. Pessoal, eu não escolhi isso daí vermelho, tá? Porque o tecido da mesa é azul e a caçapa vermelha eu fui comprar, era a única opção que tinha. E aí peguei ela e não vou esperar chegar outra, tá? Já tive problema, já tive que trocar o pano também, porque não veio no azul que eu queria. E aí eu não vou esperar mais por isso, tá? Então, é isso aí. Vou fazer isso aqui. Eu já ajustei, deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ser feito esse acabamento aí. Olha aí como já muda, né? Depois de acabado vocês vão entender melhor. Buenas, pessoal. Chegou a hora de emborrachar as tabelas aí, né? Tirei um pedaço da borracha. E para quem não sabe como é que é a borracha da mesa de sinuca, ela é assim, em formato de L, tá? Ela encaixa aqui de um lado, ela tem 18 milímetros de altura e no outro ela tem 22, tá? Então, no meu caso, ela vai assim. Não sei se tem outra forma de instalar, né? E tem que fazer um contorno aqui. E aí, para instalar ela, é usado cola de contato, né? A popular cola de sapateiro. E aqui eu quero deixar um abraço, né? E compartilhar uma dica do pessoal lá do canal Noel Snooker, tá? Tem o Noel e tem o Nil, que é um funcionário dele. O cara tem mais de 50 anos de experiência montando mesa de sinuca, tá? E ele ensinou que para cortar essa borracha aqui a gente molha o estilete e ela corta bem fácil. E eu tenho que cortar aqui para fazer a quina, né? Esses 45 graus, deixa eu levar isso aqui mais para lá, né? Onde a borracha ela vai chegar aqui e vai fazer isso aqui. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. A câmera tá pegando, mas meu braço tá na frente. Então eu tenho que fazer um corte nessa parte aqui, porque a borracha dobre com facilidade, né? Vamos só ver o quanto que ela sobra para cá. Dá para fazer mais ou menos aqui nessa altura, né? Molha o estilete, como o Nil ensinou. E Nil, ou Noel Snooker, se estiver assistindo, puder deixar um comentário, um abraço para mim aí. Eu sou fã de vocês, hein? Olha o que eu fiz aí. Tirei uma beirada assim, né? Porque a borracha tem a facilidade de fazer isso aqui. Deixa eu só trabalhar melhor. Tá. Então vamos preparar agora aqui a superfície para colar. A cola de contato, né? Ela chama cola de contato porque a gente precisa aplicar ela nas duas partes. A que vai colar e a que vai ser colada, né? E precisa dar um tempo para ela dar uma pré-secada, né? Então nesse caso a gente começa aqui com o pincel. Eu vou passar no MDF primeiro, porque o MDF ele absorve essa cola. Então no caso tem que dar duas demãos nele, porque a primeira ela logo vai sumir. E cuidar para não fazer lambança como está acontecendo aqui. Às vezes eu já estou fazendo em cima dessa pedra, porque é mais fácil de limpar ela do que se eu estivesse fazendo em cima do tampo da mesa de sinuca, né? E falando na mesa de sinuca, ela tá lá fora no sol, a estrutura de ferro, e o tampo tá aqui, escorado na parede, esperando o tecido. Passada a primeira demão,
da borracha ela vai assim, então tem que passar nessa parte dela aqui. Dá para não fazer tanta sujeira. Agora vamos para a segunda demão aqui no MDF. E na segunda demão que eu passo nele, eu aproveito para passar também nessa parte de baixo aqui, ó. Ali vai ficar uma demão só que aquela parede do MDF, que é essa de cima aqui, ela já tem uma superfície mais lisa, ela tem um acabamento, né? Aí ela não absorve tanto quanto a de cima. Então passando duas nessa de cima, que na verdade é onde está o corte do MDF, e uma nessa dali, tá louco de bom. Caprichar bastante nessa parte do canto só, que é que tende a soltar mais fácil. Mas isso aqui, se não ficar 100% bem colado, não vai ter problema também. Porque o que que acontece? O tecido é o que vai realmente firmar depois essa borracha, né? Vai prender ela. Pessoal, essa cola aqui, ela é para ser aplicada acima de 18 graus. Porém, como o clima aqui no Rio Grande do Sul não está ajudando, já faz umas 2 semanas que está só frio. Hoje é um dos dias mais quentes. Olha como é que está a temperatura aqui, ó, 14 graus, né? Não é o ideal, mas como eu falei, aqui não é uma colagem de precisão, né? Porque quem vai segurar mesmo depois é o tecido. Aí vai ficar bom igual. Vou fechar a lata aqui por enquanto. Porque agora nós temos que dar um tempo, né? Essa primeira tabela eu tô fazendo assim, porque tô gravando, né? Então eu vou fazer somente ela. Mas as outras eu vou fazer todas em série. Eu vou ir passando cola nas outras 5 tabelas, né? E nas 5 borrachas, nos 5 pedaços. E aí depois eu venho da primeira para a última, eu venho fazendo a colagem dela, né? Aqui não tem muito o que fazer agora, tem que esperar dar um tempo. Depois limpar a sujeira. Se limpar, eu prejudiquei mais. Tem que esperar ela dar uma pré-secada, que é mais fácil de limpar. Voltamos daqui a pouco. Aí, se passou em torno de uns 7 a 8 minutos, né? A cola, ela tem um tempo que a gente tem que deixar ela dar uma pré-secada. Isso é geralmente 3, 4, 5, 10 minutos, né? Aqui faz uns 7 minutos. Mas o que muda às vezes é a temperatura. O clima tá frio, o que atrasaria mais, porém, eu tô colando no MDF, né? O MDF ele suga a cola, faz com que ela retarde um pouco mais, aliás, que ela adiante a secagem. Deixa eu mudar a câmera pra cá, que eu vou começar colando pelo cantinho aqui, pessoal, né? Vai ser a parte mais difícil de acertar. Então, eu venho aqui colocando ela. Um pouquinho de trabalho, um pouquinho chato, mas vai dar certo.
Tem que arrumar bem ela aqui. Acho que não vai dar para fazer todas as tabelas numa tacada só. Vou fazer 2 por vez. Porque ela secou bem já aqui. Dá uma pré-secada boa. E aqui sobrou um pouco de borracha, eu tinha cortado ela para sobrar bem menos, porém deu uma esticada nela aqui, não em exagero, né? Para facilitar a colagem. Isso aí. Pessoal, eu vou botar um preguinho aqui em cada canto da borracha, porque se caso ela venha descolar com o tempo, né? Ela não, como ela está levemente esticada, ela pode, se ela descolar, ela correr por baixo do pano, né? E aí ficar uma borda perdida ali, né? E aí nesse caso, o preguinho eu vou botar nessa parte de dentro dela ali, que não vai aparecer, não vai influenciar nada no jogo. Não tem como eu filmar muito bem, porque eu tenho que bater do lado de cá, que é onde está o apoio da pedra, senão eu posso estourar a pedra aqui, né? Tem que fácil pegar a borracha. Aí não ficou bem empregado, né? Mas não tem problema. Nós vamos fazer do lado de cá. Tamo aí. Botei umas mulheres na lida, né? Tomando uma. E aqui, pessoal, tá sendo tirado as marcas no tecido, né? Porque ele vem dobrado. Isso aqui talvez só esticando na mesa de sinuca não seja o suficiente para elas sumirem. Tem que dar uma passada no pano. E como esse tecido aqui é sintético, né? Não dá para pôr o ferro direto em cima dele. Tem que botar um tecido de algodão em cima para passar o ferro. Tá aí, pessoal, estendemos o tecido na cama da mesa, né? E agora eu vou começar a grampear. Eu pus um grampinho lá para prender, né? Para mim poder esticar o tecido. E agora eu venho daqui para lá. Eu vou botar na lateral mesmo, minha intenção inicial era botar embaixo. Mas vai aqui, vai ficar bom. Ó, bem centralizadinho no MDF, né? E manter o alinhamento pela bordinha, essa referência amarela que tem no tecido. Tá aí, estendido o tecido. Deu um pouco de trabalho, porque nós nunca fizemos isso antes, né? Deu muito trabalho. É, mas com a ajuda do amor da vida da gente, a gente vai longe, né? E ficou lindo, olha lá. É. E pessoal, eu tava conferindo ali, eu fiz essa furação aqui, tá? Nessas partes, para fixar o tampo, as tabelas, enfim, né? De baixo para cima. E
por um acaso não encontrei a gravação, tá? Então perdi essa parte, mas é bem tranquilo, foi só a furação. Próximo passo agora então é a gente abrir as caçapas, né? Aqui, eu acho que com estilete, né? E aí também grampear para dentro ou colar e aí botar as... Com a tesoura dá pra abrir o braço. Com a tesoura talvez, né? Pode ser, vamos descobrir aqui. Pessoal, instalei ali os acabamentos das caçapas, né? Falta fazer as duas DK. E só tô gravando agora porque eu fui instalando e testando qual é que seria a melhor forma de fazer isso, tá? A melhor forma é a seguinte: encontra o centro da caçapa aqui, inicia o corte com estilete. Por que que não faz o restante dos cortes com estilete? É porque ele acaba rasgando bastante o material, não se tem um controle, então não fica bem acabado, tá? Acaba que ele pode atrapalhar. E aí entra com a tesoura, né? Vai até perto do final aqui e faz como se fosse estar cortando uma pizza. Ó. Entendeu? Eu poderia simplesmente pegar e botar a tampa, o acabamento aqui, ia dar certo, né? Porém, pessoal, eu vou botar um pouquinho de cola, que é para ajudar a evitar que o tecido comece a desfiar. Então eu pego essa bisnaga de cola e eu aplico por baixo, vou aplicar por baixo aqui, foi o que eu fiz nas outras, para não ter risco de sujar o tecido, né? Se eu sujar ele, daí aí eu tô perdido. Não vai ter muito como gravar essa parte, mas eu vou botar na tela aí quando a minha esposa estava me ajudando a fazer esse procedimento, né? E aí vocês vão entender melhor como é que foi feita essa parte da cola aqui, que está melhor gravado lá com ela. Coloco o acabamento aqui, dá uma apertada e deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando eu pus o acabamento, o tecido ele fez uma barriga aqui, ó. Ele levantou. E aí, como tem cola, né? Eu só venho por baixo aqui, pode ser com o dedo mesmo, e dou uma puxadinha aqui, estica. Não tava gravando, mas eu estico o tecido e olha só, sumiu a barriga. E aí tá feito, né? Fiz isso daí nas outras caçapas, a única coisa que eu fiz diferente é que eu tava testando as formas de cortar. Mas essa daqui é a mais... é o que eu tive o melhor resultado. Pessoal, aqui da borracha, eu vou cortar ela reta aqui. E também eu vou tratar essa beirada aqui. E nessa parte que faz ângulo eu vou cortar ela nesse sentido aqui. Tá? Isso que fica embaixo da tampinha da caçapa, então se ela não ficar bem acabada não tem problema. Inclusive eu vou tirar um pouquinho mais para dar espaço do pano puxar ela sem que pegue no quadro de metal da mesa, né? E aqui, pessoal, eu vou fazer um tratamento nessa parte aqui que fica na caçapa do meio. Eu só vou fazer tirar uma beirada aqui para esconder os grampinhos do tecido. Eu tinha feito uma reta ali, eu achei que ia ficar legal e não ficou muito bom. Então eu vou fazer isso aqui, como eu fiz nessa aqui, ó, tá vendo? Ó. Uma chapa de MDF aqui, ó, fica reto, inteira, e a outra fica cortada, esquinada. Pessoal, cortei aqui um retalho do tecido, né? E aí eu passo ele por baixo da tabela, tá vendo? Tem essa parte aqui e começo por aqui.
grampeando somente nessa parte. Eu vou colocar alguns grampos, coloco um no meio para mim conseguir esticar o tecido. Aí eu estico ele aqui, coloco um lateral, coloco na outra lateral. Tem que ver se ele está mais ou menos alinhado, porque na hora que puxa ele se contorce às vezes, né? E aí eu coloco alguns intermediários. Agora venho com o estilete, tirando essa sobra aqui, para ela não atrapalhar, porque eu quero que essa parte fique bem encostada na lateral da mesa, né? Vou cortar aqui para ficar mais fácil. E aí ficou assim essa primeira parte. Então grampei o tecido aqui, né, a primeira parte. E antes de eu contornar a tabela com ele aqui, eu vou passar a cola em toda essa parte aqui. Isso que não é necessário, pessoal, na maioria dos casos, né? E eu vou fazer porque eu sou meio perfeccionista e eu quero depois ainda colocar cola no lado de fora do tecido e prensar a tabela contra o marco da mesa para dar muita rigidez. Mais tarde vocês vão entender. Então aqui eu venho passando, vou passar só do lado da tabela, só do lado da... não preciso passar no lado do tecido também, que eu vou passar ele meio grosso e deixo que o tecido esmaga e dê uma sobra. E aqui tem que cuidar, que eu fiz uma lambança já aí, né? Porque pode que eu suje o outro lado do tecido. E aí depois não é tão fácil de limpar. Agora eu venho com o tecido. Vou fazer isso aqui. Dobro ele pra cá. E vou começar pela parte do meio. Bem onde eu já sei que tem um grampo, eu estico bem ele. Isso aqui é um pouquinho difícil de fazer com uma mão só, mas não é impossível. Faço isso aqui e boto o primeiro grampo. Estico ele. Dessa parte eu posso vir fazendo isso aqui no sentido lateral agora. Que daí eu vou garantindo que ele vai ficando bem alinhado. É um pouco difícil de fazer sozinho. Eu fiz as outras tabelas sozinho ali. E isso aqui também, primeira vez que eu faço esse tipo de coisa na minha vida. Então é normal que passe um pouco de aperto, né? Dá quase para levar numa tapeçaria para eles fazerem. O problema é que a tabela fica caindo, aí tem que cuidar porque suja a mão de cola, né? E pode sujar ela. Isso já aconteceu com uma das que eu fiz ali. Com uma sujeirinha de cola, mas esse lado fica para baixo, então não vai ter problema.
Vamos tratar os cantos. Tirar o excesso aqui. E agora aqui, pessoal, essa dobra aqui, esses cantos eu tô fazendo tudo meio improvisado, tá? Não sei como é que seria uma receita para isso, mas, né, tô fazendo, tá dando certo.
Pessoal, envelopei todas as tabelas, né? Eu tenho duas ali em cima, as outras estão aqui. E agora eu tô fazendo só um procedimento para ter certeza que eu não vou ter problema mais para frente. E o que que é esse procedimento? Eu tô pondo um pouquinho de super cola nas bordinhas do tecido, claro, só nas partes que fica escondido, né? Porque ele deixa branco. Só para garantir que não tenha risco dele desfiar. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, o 45 graus da tabela, né? Ele chega aqui e aí eu faço a volta com ele e termino aqui. Mas já pensou o que pode acontecer se daqui a pouco ele começa a desfiar com o tempo isso aqui? Porque recebe impacto das bolinhas, enfim, né? O tecido estica, encolhe. Então, para garantir, eu posso pegar e fazer o que? Isso aqui, passo um pouquinho de cola nessa bordinha do tecido, né? Já vai evitar que ele desfie. E passo também nessa parte que está o grampo, ó. A cola penetra no tecido e praticamente solda ele com o grampo. E aí vem aqui também em toda essa borda, ó. Lembrando que essa borda aqui ela não aparece, porque essa parte ela fica dentro do acabamento da caçapa, né? Só vai dar para enxergar se chegar, se fizer força para enxergar mesmo, né? Porque isso aqui fica no fundo da caçapa da mesa, né? Fica nas quinas. A mesma coisa na parte das do meio ali, né? Ó. Na parte do meio eu faço nessa aqui, que é a parte de dentro. E quem olhar de fora não vai perceber isso aqui, porque esse lado está contra a parede da mesa e aqui em cima tem o acabamento da caçapa. Vou botar um pouquinho mais aqui. E aí com isso eu elimino o risco dele desfiar. Pessoal, estou embaixo da mesa. Eu ajustei o tampo ali, as posições bem certinha. E agora eu vou colocar uns parafusos aqui, esses centrais, que é para o tampo não sair da posição que ele tá. E aí depois eu venho fixando as tabelas. Estou instalando a primeira tabela, né? Eu uso o sargento para prender ela bem contra a estrutura metálica. E aí eu venho por baixo e aperto o parafuso, tá vendo? Eu já apertei dois aqui, né? E aí eu vou andando, apertando. Deixei todos os parafusos aí pré-fixados, então fica mais fácil, né? Dá menos trabalho de subida e descida. Próximo parafuso está aqui. E tem o último bem na beirada aqui. E assim eu vou firmando. Olha que capricho que tá ficando na tabela. Posso soltar o sargento. E olha por baixo que os parafusos. Então chegou a hora de colocar o acabamento das caçapas, né? Eu vou usar parafuso alto brocante, né? Aqui. E eu vou fazer um reforço. Como vai ficar só no ferro, isso aqui recebe impacto seco, né? Pode que com o tempo ela solte. Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, né? Essa cola aqui, que é a mesma cola de contato, né, de sapateiro. Ela quando seca, curada, ela fica com uma textura semelhante à borracha, né?
E aí ela vai ajudar a aliviar os impactos de cipá, né, no ferro, sem passar pelo parafuso, né? Porque senão pode que com o tempo ele solte os parafusos. Então eu vou colocar ela aqui. Já vou alinhar ela melhor. E o que eu vou fazer agora aqui? Vou prender com esse sargento. E agora, pessoal, eu vou marcar aqui. E aí vem parafusando. Tirar as limárias que estão embaixo do parafuso. Firme demais. Pessoal, então tá aí, né? Finalizado a instalação dos acabamentos das caçapas. Passei o aspirador de pó na mesa. Ainda falta fazer uma limpeza um pouco mais intensa, né? Tirar esses vestígios de cola que tem aí. Tomara que saia aqui do tecido. E pessoal, já brinquei bastante, testei isso aqui. Ficou muito boa, tá? A mesa ela tem uma resposta muito boa, olha aí. Porém, nem tudo é perfeito, né? Como eu descrevi no começo do vídeo aí, ficou uma falha, tá? Que foi no envelopamento das tabelas aqui. Eu devia ter esticado mais ainda o tecido, porém eu nunca mexi com isso antes, eu achei que estava bom o suficiente. Mas ficou aqui, ó, olha só. Ele formou uma barriguinha aqui, tem uma parte e outra, né? Que aconteceu isso desse lado também. Mas, claro, isso daqui é só uma questão estética. Funcional não mudou nada, né? Para jogar tá perfeito, né? Mas para quem é muito enjoado, ou eu, que tenho essa síndrome de perfeccionista, né? Isso aqui acaba me incomodando. Por esse motivo mesmo também que eu ia fazer um outro detalhe, né? Que eu ia ou botar fita isolante líquida ou borracha líquida aqui nesse vinco, né? Até porque aqui vai acumular poeira com o tempo. Então acabou que já nem fiz essa parte. Eu até tô aqui, né? Peguei a borracha líquida vermelha, tá? Eu até testei a cor dela, deixa eu ver se encontro aqui, ó. Ela bate, a cor é compatível com esse aro da caçapa, então eu acredito que vai ficar legal, né? Mas não vou fazer agora. Porque eu ainda quero usar bastante a mesa, testar, convidar meus amigos aqui, né? E viver uma experiência na prática para saber se eu preciso ou não mexer nela. Porque aí se for, eu vou refazer a parte do tecido, né? Acredito que dou conta,
mas talvez eu leve numa estofaria para fazer, aí eu vou ter certeza que vai ficar muito bom. E o outro problema, não é uma falha, é um detalhe, né? É a questão da caçapa, tá? Eu não sei como que eu me passei e acabou que eu errei na medida. A caçapa era para ficar com 8 de abertura e ela ficou com 6,5, tá? Uma parte da falha, depois eu fui olhar o vídeo para entender onde é que foi que eu errei, né? Eu não sei como que eu errei por todas as vezes ali. Na verdade, eu botei o cálculo na cabeça a primeira vez e depois eu só repeti números, né? Mas o que acontece, pessoal? Aqui era para mim ter 8 centímetros de abertura, né? Que era um tamanho bom. Uma das falhas aqui é que na hora de fazer os descontos eu sempre considerava a borracha com 20 milímetros, quando na verdade são 22, né? Então, entre essa diferença da borracha que está aqui na tabela, né? E as duas camadas de tecido que ficam uma na frente e uma atrás, né? Eu tenho uma perca aí de 3 milímetros em cada uma, né? Que é o que justifica essa diferença ali para meio centímetro, né? Ainda tem mais 1 centímetro de diferença. E esse, absurdamente, não sei como eu fui errar, mas foi um desconto que eu fiz. Como eu tinha uma abertura inicial de 9 centímetros lá interno, mais um recuo de 1 centímetro na segunda, como é que posso dizer assim, na segunda camada de MDF, né, da tabela, eu ficava com 11, né? E aí nesse caso, quando eu botava a borracha com 20, que eu estava considerando, né, eu voltava a ter 8, né? Aí que tá o erro, porque não fecha o cálculo, eu fico com 7, né? 11 menos 4 são 7. E nesse caso, essa diferença eu descontava de uma tabela somente, ignorando, né, a outra. Eu acho que eu fiz esse pensamento ali uma vez só e depois eu só repeti os números e não calculei novamente, tá? Então, esse foi um erro de projeto, porém eu testei, joguei e eu gostei dessa medida aqui, tá? Então é uma coisa que não, a princípio, não considero uma falha. Mas como eu falei, eu vou ver no dia a dia, né? Vou jogar com meus amigos, enfim, trocar uma experiência. Mas aparentemente ficou tudo bem, né? E, obviamente, mesmo eu tendo errado essa medida na questão de projeto, pelo menos todas as caçapas ficaram com essa mesma medida, né? E aí, claro, né? Me bati um pouco, foi com a questão de fazer esse envelopamento, né? Foi o que mais, vamos dizer assim, me deu trabalho, foi mais difícil, né? Porque enquanto eu estava fazendo, eu estava tendo uma certeza que estava bom, apesar de que estava difícil, né? Mas eu acreditava que estaria bom. Mas esse é o resultado final, né? Tá super aceitável, não vou... ficou muito firme, muito estável, né? Não vou botar essa borracha líquida aqui, pelo motivo de que ela não está fazendo falta. Eu achei que ia precisar para dar mais rigidez, mas ficou muito robusto isso aqui, tá? Não precisa. E também pelo fato de que talvez eu precise tirar as tabelas mais uma vez aí, né? E ajustar, né? Ajustar o tecido pelo menos, ou talvez abrir a boca delas um pouco mais. Mas acredito eu que não vou precisar fazer nada, tá? Mas então é isso aí, damos encerrado por aí esse projeto, por enquanto, e agora é só jogar, curtir.